Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cresçu. Este evento de hoje, esta palestra, é uma iniciativa dos 6 Conselhos Regionais Espíritas que compõem o sul de Minas, o Cresçu. E hoje, para nos brindar com muito conhecimento, nós vamos ter a presença amiga do nosso querido Wesley Caldeira, que fará uma palestra para nós com o tema Nos Passos de Allan Kardec. Wesley Caldeira é defensor público estadual, trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec de Montes Claros, presidente da Aliança Municipal Espírita de Montes Claros e presidente do 14º CRE do Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. É autor dos livros Da Manjedoura Emaús e Deus Antes e Depois de Jesus, ambos pela FEB Editora. Para nós iniciarmos a atividade da tarde de hoje, eu os convido a uma prece. Mestre amado Jesus, ampara-nos neste momento, rogamos a tua luz, as tuas vibrações de paz e harmonia sobre todos nós. Inspire o nosso companheiro Wesley, trazendo até ele a intuição necessária para a tarefa da tarde. Para que da sua boca saia a tua palavra límpida, saiam os ensinamentos de Allan Kardec, para que possamos aprender e colocar em prática esses conceitos tão importantes à nossa trajetória espiritual. Que o teu amor, Mestre Jesus, possa envolver a cada um de nós e que nessas doces vibrações fraternais possamos entrelaçar os nossos corações e as nossas mentes neste momento, para que juntos, todo o Conselho Regional Espírita do Sul de Minas, todas as pessoas que estiverem nos assistindo neste momento, sintam a tua presença amiga junto de nós. Desde já agradecemos o amparo da espiritualidade para a tarefa desta tarde. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Queridos amigos, com muita alegria e com muita honra, nós convidamos o nosso amigo Wesley para estar presente aqui nessa palestra do Cresçu. Muito obrigada, Wesley, da sua presença aqui conosco. É uma alegria ter você aqui, trazer luz aqui para o sul de Minas. Sim, boa tarde, Cristiane, boa tarde a todos, muito obrigado. Queridos amigos espíritas, queridas amigas espíritas dessa bela e próspera região do sul de Minas Gerais, amigos coordenadores do Cresçu, aos quais eu estendo o abraço fraternal e também apresento a minha gratidão pelo convite, por esta oportunidade de estar com todos e falando de um tema muito caro ao coração de todos nós: a vida e os passos do nosso codificador Allan Kardec. Antes, então, de abordar a temática que nos foi sugerida, acompanhando as doces vibrações da prece que fizemos, ainda quero pedir a Jesus, o Senhor da nossa vida, que nos dê a sua paz em todo tempo e em todo lugar. A abordagem começa com um registro. O que pode o crepúsculo falar da aurora? O que posso eu falar dessa personagem tão importante na história dos tempos presentes e tão marcante para a nossa caminhada de cristãos em renovação? Estamos falando de Allan Kardec. Allan Kardec
é uma personalidade paradigmática dos tempos do Consolador na Terra. De ordinário, nós volvemos o pensamento a investigar as grandes contribuições do mestre lionês enquanto educador, ele que foi um exímio mestre-escola e um propagandista destacado da mensagem pedagógica de Henri Pestalozzi. E outras vezes nós salientamos com grande entusiasmo a obra incomparável de Allan Kardec enquanto o codificador do Espiritismo. Se Kardec é a aurora paradigmática desse tempo novo, enquanto modelo de pessoa, enquanto exemplo de cristão e homem realizador na Terra, das suas mãos nos chegaram, desde o 18 de abril de 1857, o clarim do Consolador, que nos tocou a alma em definitivo, nos convergindo para Jesus de uma maneira que muitos de nós antes não pudéramos fazer. O clarim é o livro dos Espíritos. Então pensava eu sobre o que falar acerca do codificador. O que o crepúsculo pode dizer sobre a aurora? E veio-nos a ideia de fazer uma abordagem que discuta tanto o educador quanto o codificador, mas, sobretudo, a pessoa Allan Kardec. Esse personagem paradigmático do que é ser espírita. E, enquanto um personagem paradigmático, Kardec se junta a outros grandes de outras épocas, também importantes na história da humanidade. Entre os judeus, Moisés foi uma personalidade paradigmática. Entre os chineses, Confúcio. Entre os gregos, Sócrates. Entre os indianos, Siddhartha Gautama, o Buda. Claro que na história a grande personalidade paradigmática foi e é Jesus de Nazaré. Mas para a caminhada espírita, o mestre Galileu, ofereceu-nos uma pessoa que está marcada por capacidades, competências muito expressivas para os dias que estamos vivendo. E também para as tarefas que nós abraçamos enquanto espíritas no planeta. E o nosso ponto de início para tratar do codificador, enquanto a pessoa do professor Rivai ou do senhor Allan Kardec, acontecerá a partir de um registro que ele deixou na Revista Espírita, no ano de 1865. Kardec, àquele tempo, já estava com o cadastro de mais de 6.000 visitantes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita da Terra, que Kardec fundou no 1º de abril de 1858. Então, a partir da fundação da Sociedade Parisiense, nós vamos vê-lo cadastrando e anotando registros em cadernos de mais de 6.000 pessoas do estrangeiro ou da França que o buscaram. Eles desejavam falar sobre suas vidas, outras vezes sobre as suas vidas à luz da doutrina, às vezes eram concordantes com a doutrina espírita, outras vezes eram discordantes da doutrina espírita. Allan Kardec tinha uma predisposição muito especial para acolher as pessoas, para recebê-las.
De ordinário, ele acordava às 4h30 da manhã. As fadigas do dia começavam pela revisão dos textos que estavam sendo preparados para a publicação. Nesse tempo, o primeiro Clarim, o Livro dos Espíritos, já havia despertado corações em toda parte do planeta. E agora a Revista Espírita, a Revi, estava chegando também a muitos endereços, a muitas mentes. E esse periódico que Kardec chamou de revista psicológica, já que na época o termo psiquismo não era empregado, senão poderia ter o chamado de uma revista para estudos psíquicos, essa revista atraía muitos consulentes, muitos interessados, e uma parte desse grupo o visitava em pessoa. E nesse registro especial da Revista Espírita de 1865, vamos encontrar Kardec recebendo, depois dos o que fazeres da manhã, no começo da tarde, 2 jovens estrangeiros. Eles eram russos, eles vinham de São Petersburgo, e eles afirmavam que estavam ali chamados a presenciar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas pelas belas chamadas que recebiam do periódico, que também já chegava à Rússia, a Revista Espírita. E eles então se apresentaram a Kardec. E nesse momento chegou um outro visitante, e esse era um operário que estava com dificuldades psíquicas e que poderiam ter origem em algum prenúncio de mediunidade florescente. Kardec conversou com o operário em primeiro lugar e apresentou-lhe algumas ideias sobre a educação da mediunidade, ofereceu-lhe as suas orientações e, claro, o convidou ao estudo. Tudo isso estava sendo presenciado pelos 2 jovens russos, que se diziam admiradores do Espiritismo. Mas quando voltaram à sua terra, São Petersburgo, na Rússia, publicaram um artigo sobre Allan Kardec e a Sociedade Parisiense. Mas eles eram, vamos dizer assim, espiões. Eram adversários da causa. E escreviam para um jornal religioso da Igreja Russa. E então eles atacaram Allan Kardec em vários momentos do texto. Fizeram críticas ao codificador quanto às suas ideias, falaram acerca das práticas que a Sociedade Parisiense desenvolvia, mas houve um instante no texto em que eles disseram o seguinte: vimos diante de nós um senhor corpulento, idoso, de fisionomia bastante amável, olhos singulares, que à primeira vista pareciam trespassar o indivíduo, para logo depois mostrarem certo ar sonhador. Por muito tempo, fitei seus olhos, notáveis no mais alto grau, em seu semblante comum. Allan Kardec era uma pessoa de aparência física muito agradável. Segundo Silvino Canuto Abreu, ele deveria ter 1,65 m de altura. Pela idade e a intensa atividade intelectual, estava corpulento. Mas era uma pessoa cuja a apresentação física favorecia a uma impressão muito amigável, afável. Isso permitia que as pessoas se aproximassem dele. Isso favorecia que as pessoas se aproximassem dele. Um outro aspecto da sua pessoa é que a sua aparência transmitia uma serenidade digna. Diziam os que testemunharam os passos do codificador no seu tempo terreno. Entre esses está, por exemplo, Anna Blackwell. Essa inglesa migrou para os Estados Unidos
e de lá retornou à Europa, não para o seu país de origem, mas para a França, e foi viver em Paris. E Anna Blackwell se tornou uma correspondente internacional de alguns jornais americanos. E foi nessas lidas com o jornalismo internacional em Paris que ela conheceu o professor Rivai, cujo pseudônimo de ressonância céltica é Allan Kardec. Ela o conheceu, ela se aproximou do codificador, ela estudou com o codificador e também se tornou tradutora das obras de Allan Kardec, desde o Livro dos Espíritos para a língua inglesa. Então ela conviveu de muito perto com ele e dizia que o mestre transparecia essa dignidade serena. Se a sua aparência física o tornava agradável à aproximação, essa serenidade digna favorecia a que as pessoas confiassem em Kardec. Daí também podemos explicar o êxito dessa multidão de pessoas que passaram pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, daqueles anos iniciais do movimento espírita em Paris, desde 1857 até 1865. Essa condição de pessoa agradável na aparência impressionou, sobretudo, os dois adversários russos, quando eles se fixaram no modo de olhar do nosso codificador, de Kardec. Jesus, no Evangelho de Mateus, traz uma fala. Ele diz que o olho é a lâmpada do corpo. E se o nosso olhar é generoso, todo o nosso corpo é luminoso. Mas se o nosso olhar é mesquinho, todo o nosso corpo fica em sombras. E quão graves podem ser essas sombras? Afirmou Jesus. Então, de Kardec, esplendia uma luminosidade que tocava as criaturas. É importante lembrar o Céu e o Inferno, uma de suas obras, que ele publicou em 1865. Lá no capítulo 7º de O Céu e o Inferno, nós encontramos um breve estudo de Kardec acerca dos reflexos das condições da alma na própria corporeidade da criatura humana. Então, assim escreveu Kardec ali. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir também sobre as outras partes do organismo. E o homem sempre teve a intuição de que os olhos são as janelas da alma. Então, Kardec, nessa compleição física média para o homem de sua época, com essa aparência já envelhecida pelos anos sucessivos que enfrentara no planeta, e trazendo esse ar de dignidade que inspirava confiança aos que estavam à sua frente, tocou de maneira tão indelével naquele adversário que ele pôde criticar as ideias do codificador, as práticas do codificador. Mas quanto à pessoa do professor Rivai, de Allan Kardec, ele estava vencido. Era uma pessoa empática, que atraía e inspirava aos que estavam ao seu redor. Então, a partir desse relato físico de Kardec, nós podemos perceber o quanto a sua inteligência e a sua cultura completavam esse quadro e formavam um conjunto ainda mais belo, ainda mais irradiante. E vale voltar às páginas do codificador, por exemplo, em O Livro dos Médiuns. Lá no item 28 da obra, nós estamos no capítulo 3º, da primeira parte. Kardec diz o seguinte:
O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. O comportamento intelectual de Kardec, nessa moldura física em que ele estava estagiando, era um comportamento intelectual, um comportamento cognitivo muito peculiar. Porque as testemunhas da época, como Anna Blackwell, como o senhor Levin, um dos participantes da Sociedade Parisiense, o senhor Jobard, que era o diretor de um museu importante na Bélgica, vizinha da França, ele também espírita, e presidente honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todos que conheciam o mestre, todos afiançavam. Ele é uma pessoa cética por natureza e cética por educação. O ceticismo muitas vezes é um estado disfuncional da inteligência humana. Mas no sentido com que as testemunhas falavam de Kardec, o ser cético representa para aqueles que conviveram com ele ser uma pessoa sem entusiasmo. Kardec não era uma pessoa entusiasmada. Como disse Anna Blackwell, ele era distanciado de arrebatamentos. Não era uma pessoa que nós poderíamos ver rindo, disseram outros. Era uma pessoa alegre. Era uma pessoa simples, de maneiras tranquilas, com voz vagarosa. Embora Kardec tivesse um timbre de voz muito agradável e sonante. O timbre, para quem estuda música, no som, é a cor do som. Então, vamos compondo um retrato de Allan Kardec, do ano de 1865, com seus 1,65 m, algo corpulento, aquela cabeça tão expressiva, aquela aparência que mais lembrava um alemão do que um francês. E se, como disse o codificador em O Céu e o Inferno, o espírito se reflete no cérebro, em outras partes do organismo, lembremos que muitos séculos antes, esse espírito, o professor Rivai, Allan Kardec, vivera na Terra, naquela região que no passado era chamada de Boêmia, ou, as suas circunstâncias mais próximas, a Morávia, no tempo do imperador Carlos IV, um grande personagem da história europeia do período, o século XIV para o século XV. E a Tchecoslováquia hoje é mais ou menos o território onde no passado ficava a Boêmia e a Morávia. E Kardec, quando, com 10 anos de idade, pela sua mãe, foi conduzido para estudar na Suíça, lá no Instituto de Yverdon, onde nós sabemos que os alunos de origem francesa estudavam pela língua alemã, e os alunos de origem suíça e que falavam francês ou de outras partes do mundo estudavam em francês. Então, a educação formal de Allan Kardec se deu através da língua alemã, se tornou um falante e um escrevente de grande qualidade da língua alemã. Tanto que, na sua mocidade, ele ganhou a vida também como tradutor do francês para o alemão. Mas Kardec também falava outras línguas. Mas vamos percebendo que essa herança ancestral da alma compôs na sua fisionomia, na sua compleição corpórea, os traços de um personagem que não estava no padrão do homem francês de meados do século XIX. E denotava claramente a sua origem junto à cultura de ordem alemã,
a cultura do leste europeu em vidas passadas. Inclusive, essa clareza mental, inclusive esse estado de cautela, de precaução intelectual diante dos assuntos que o homem deve investigar, que o homem deve sondar. As perguntas dentro dessa concepção são mais importantes que as respostas. E até um francês do nosso tempo, o antropólogo que nós conhecemos recentemente, dizia assim, lembrando o seu mestre, um professor de antropologia francês: o verdadeiro sábio não é aquele que traz as verdadeiras respostas, e sim aquele que formula as verdadeiras perguntas. Então, Kardec tinha esse amadurecimento mental. Era uma pessoa, vai dizer Anna Blackwell, não imaginativa. Então, como um cético do ponto de vista do investigador, ele fixava-se no fenômeno e penetrava o fenômeno sem imaginar respostas antes da hora, sem idealizar teorias antes do momento maduro, do momento adequado. O codificador, por isso, transparecia uma pessoa que estava sempre ponderada. Na sua atitude de voz, de palavra vagarosa, embora num timbre harmonioso, sonante, ele recebia a todos com afabilidade, o seu acolhimento era muito expressivo, mas todos notavam que antes se sentiam penetrados. Como disseram os dois jovens russos, o olhar de Allan Kardec trespassava a alma. Mas depois as pessoas se aquietavam diante desse olhar. E então se entregavam confiantes ao exame desse olhar. Porque esse olhar expressava, sobretudo, bondade. Sobretudo, uma alma muito generosa. A atitude intelectual de Kardec era fundamental para a sua missão de codificador. Quando Kardec conhece os fenômenos mediúnicos, desde as primeiras sessões, no ano de 1855, principalmente em casa da Madame de Pley-Maison, com quem ele vai chegar às sessões através do seu amigo Fortier, ele é uma pessoa que recebe o fenômeno como quem recebe um convite. O fenômeno é um convite ao estudo, à reflexão. Mas Kardec é um tipo de criatura, um ser espiritual, um espírito sem entusiasmos. Então, quando ele percebe a autenticidade dos fenômenos, ele se encaminha, como qualquer convidado para uma festa, para o salão de recepção, mas que para ele são os pensamentos filosóficos. São as buscas filosóficas, os questionamentos de ordem existencial, a sondagem dos grandes problemas que tocam a mente e o coração do homem há tantos milênios. Do fenômeno convite, Kardec passa pelo salão recepção da filosofia, mas o seu endereço é o banquete da moral superior. E é dentro desse momento em que ele se inteira de que essa filosofia nova traz uma importantíssima contribuição para o viver bem, para o estar bem no mundo, é que ele relaciona a ciência do fenômeno, a filosofia das grandes perguntas, com a vida prática. A atitude do homem à luz desses novos conhecimentos, a forma de viver que deve ser experimentada a partir dessas descobertas, dessas consequências filosóficas e dessas constatações morais. É nesse sentido que o pensamento de Kardec fluía
com naturalidade entre o convite, o salão de recepção e o banquete da Boa Nova, o banquete do Consolador prometido. O Espiritismo, revivendo Jesus, retrazendo o cristianismo das origens para os tempos modernos, encontra em Allan Kardec uma pessoa sem entusiasmos, mas extremamente capaz de compreender a dimensão de tudo aquilo que estava chegando ao seu redor, ao seu conhecimento e ao seu coração. É por isso que logo na introdução de O Livro dos Espíritos, ali no item 9 da introdução tão célebre, nós já encontramos o nome de Jesus de Nazaré. E quantas outras vezes o nome de Jesus, os seus ensinos, foram citados nas páginas do Clarim, nas páginas de O Livro dos Espíritos. Ser uma pessoa não imaginativa, uma pessoa cautelosa, uma pessoa ponderada, uma pessoa com essa capacidade de estar diante de fenômenos tão importantes, tão chamativos, mas intuir neles uma filosofia e uma moral, se explicaria tudo naquilo que, à beira do seu túmulo, o astrônomo francês Camille Flammarion acabou por dizer. Eu direi que ele simplesmente é o bom senso encarnado. O bom sentir encarnado. O astrônomo, neste momento, ele defendeu a ideia de que esse bom senso de Allan Kardec é que explicava a difusão tão popular da doutrina espírita em tão pouco tempo por tantos continentes do planeta. Essa habilidade que ele tinha de ser claro, de ser metódico, mas também de colocar a sua grande vocação a serviço da causa, fazia dele o propagandista que o mundo espiritual elegera para trazer para todos nós, nestes e em todos os tempos, a palavra do Consolador prometido. Allan Kardec, segundo um dos seus amigos pessoais, o senhor E. Miller, ele tinha uma vocação para instruir. Desde muito moço, ele abriu mão das carreiras no mundo jurídico, porque era de uma família que descendia de juristas, advogados e juízes. Ele privilegiou a pedagogia e o magistério, ao invés dessas carreiras tão nobres em todos os tempos, mas, sobretudo, naqueles tempos iniciais do século XIX, já numa França revolucionária, uma França aberta para várias ideologias. Nesses tempos, nós já temos Saint-Simon trazendo as primeiras ideias sobre o socialismo, o comunismo. A França era uma efervescência de ideias, de ideologias, de correntes, e o mundo jurídico era extremamente necessário para o controle social e a pacificação social nesse tempo. Ele preferiu a arte de ensinar. O senhor Miller dizia que Kardec ele tinha essa vocação soberana. Ele tinha uma competência tão grande para transmitir que todos que bebiam das suas obras no campo da educação, todos aqueles que se instruíram com ele, notavelmente guardavam o professor Rivai, a qualidade de um grande mestre. E esse homem com esse perfil físico, com essa conduta e comportamento intelectual, e dotado dessa habilidade primorosa de transmitir, de instruir, traz nos seus livros, para todos nós, momentos de grande lucidez. Kardec, enquanto escritor, ele é um descendente da arte gaulesa, da arte francesa, da boa escrita. É um escritor
muito especial. Eu gostaria de trazer um pequeno trecho que nós selecionamos para dar uma ideia. Está na Revista Espírita de 1868. Normalmente nós dizemos que Kardec não tinha um grande senso poético. Era uma pessoa mais fria e objetiva na escrita. Ordinariamente, ele era muito objetivo. A clareza reclamava dele um grande esforço de simplicidade, mas também não lhe faltava uma fluidez na escrita muito agradável, muito atraente. Então, na Revista Espírita, falando sobre leis e médiuns curadores, ele abre um parágrafo assim: não é que as grandes leis da natureza se revelam no mais pequeno inseto, tanto quanto no animal gigantesco, no grão de areia que cai, quanto no movimento dos astros? Despreza o botânico uma flor, porque ela é humilde e sem esplendor? O mesmo acontece na ordem moral, onde tudo tem seu valor filosófico, como na ordem física tudo tem seu valor científico. Por toda parte que nós lemos Allan Kardec, o codificador, o texto é sempre assim, leve, límpido, tocante, claro e sempre indutivo aos grandes pensamentos, às grandes elaborações, às grandes reflexões. Então, Kardec, dotado desse bom senso especial, tinha uma razão muito reta, muito judiciosa. E isso foi primordial, meus amigos. Porque naqueles tempos, muitos investigadores dos fenômenos estavam a braços com as tarefas de compreender os fenômenos chamados mediúnicos. Mas nenhum desses materiais, como por exemplo do Alphonse Caranet, que era um homem notável e que teve muitas virtudes como investigador de mediunidade, nenhum desses trabalhos sobreviveu para a cultura do mais tarde. Nenhum desses trabalhos ficou para a posteridade. Todos foram ofuscados pela aurora que nós conhecemos como Allan Kardec. Ofuscados no bom sentido, porque a produção do mestre, sendo incomparável, deixou em segundo plano todas as outras opções que estavam à disposição. E isso fez com que o Espiritismo fosse preservado dos misticismos. Embora muitos não tenham concordado que Kardec relacionasse as investigações espíritas com o Evangelho, erro dos outros, acerto do codificador, o fato é que Kardec deu à sua mensagem um tom universal. Podemos dizer assim, Kardec foi uma pessoa não datada, porque uma pessoa datada é uma pessoa prisioneira da sua época. É uma pessoa refém do seu tempo. Com todo respeito a Alphonse Louis Caranet, a sua obra era uma obra datada. E a mentalidade de Caranet era de um homem datado, importante para o seu tempo, de valor para a sua hora, mas não universal. Não com o dom de ser uma personalidade paradigmática para os tempos e não para uma hora. Kardec era distanciado dos misticismos. E essa qualidade do codificador tem feito muita falta no movimento espírita de todos os tempos. Os arrebatamentos, os entusiasmos extravagantes, as imaginações febricitantes, que trazem constatações antes da hora, que apresentam conclusões antes do momento maduro, que não investigam a contento, mas acreditando-se vates e veículos de inspirações de outras mentes maiores. Tanta coisa foi agregada indevidamente
ou se tentou agregar indevidamente à prática espírita, mas foi esse cultivo da pessoa de Kardec como mestre, como codificador e como personalidade paradigmática que nos protegeu e que vai nos proteger continuamente desses arrebatamentos, dessas fascinações do entusiasmo. Quando Kardec diz em O Livro dos Médiuns, o entusiasmo não reflete, ele está com a plena razão. O entusiasmo é uma invasão. Embora a palavra na etimologia queira dizer está cheio de Deus, mas no comum das pessoas, o entusiasmo é uma exacerbação da mente. É uma exacerbação dos sentimentos. E Kardec primava-se por primeiro refletir, porque o entusiasmo afiança ele. O entusiasmo deslumbra. E isso nem sempre é bom. Ao personagem físico, à figura intelectual, a esse comportamento cognitivo tão marcante do codificador, nós podemos trazer ainda uma exemplificação dos seus cuidados. Há um registro na Revista Espírita, nós estamos em outubro de 1864, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma médium trouxe uma comunicação particular para um outro membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A sonâmbula endereçava a comunicação a um outro médium da sociedade. E a comunicação dizia que ele deveria aproveitar a mediunidade extraordinária de que era dotado para fazer cobrança de valores dos visitantes ricos, para transformar esse valor reunido em socorro para os pobres que necessitavam dos recursos filantrópicos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando Kardec recebeu essa mensagem para o seu exame, ele se colocou de prontidão. Veio à tona a sua natureza precavida. Porque em Allan Kardec diziam aqueles que conviveram com ele, as suas testemunhas da época, a sua natureza era cautelosa, mas a nossa segunda natureza é a educação que nós damos a nós próprios. E também a educação que Kardec deu a si era uma educação de natureza cautelosa. Ele, então, reuniu 6 médiuns, de modo que cada um não soubesse da tarefa que cada um recebia. E fez a seguinte pergunta a todos os médiuns: a sonâmbula X recebeu de fato do nosso ex-presidente de honra da Sociedade Parisiense, o senhor Jobard, agora desencarnado, a informação de que seria útil fazer cobrança da mediunidade para que os recursos fossem revestidos aos necessitados? Kardec consultou a senhora Custel, o querido amigo, o Pierre Lemarie, consultou o médium, o senhor Rui, o senhor Visi, todos foram unânimes. Essa comunicação não veio do nosso amigo desencarnado, o senhor Jobard. Era sempre assim que ele agia. Não de início pré-julgando, mas de início trazendo o seu sentido de atenção para o fenômeno e tentando compreender as implicações filosóficas e as implicações morais do fenômeno. É esse homem, nessa plenitude, nessa maturidade intelectual, que o mundo espiritual coloca entre nós para ser o condutor em chefe do movimento espírita no planeta. Se Kardec era fisicamente uma pessoa agradável, empática, se os seus olhos tinham esse poder de transferir tanta confiança,
se a sua inteligência acalmava as criaturas, porque sabiam que os pensamentos e as conclusões do mestre eram laboriosamente estudadas e investigadas, Kardec também era grande no temperamento. E por temperamento, vamos entender o comportamento afetivo. Cada um de nós tem um matiz muito próprio que nós chamamos temperamento. Vem de tempero, é uma mistura. Inclusive, nós sabemos que essa mistura chamada temperamento tem também condimentos da nossa própria corporeidade, das influências de nossa genética. Mas também em O Céu e o Inferno, nós podemos ler a afirmativa de Kardec de que o temperamento humano é, sobretudo, um produto da natureza momentânea do espírito, do estágio evolutivo de momento da criatura. Então, Kardec tinha um temperamento que merece ser analisado, porque, como destacou, por exemplo, Anna Blackwell, ele era muito calmo. E disse o senhor Miller, ele tinha sangue frio. Calma é uma coisa, sangue frio é outra coisa. A calma vem da paz interior, da capacidade de receber os eventos com tranquilidade para examiná-los, para apreciá-los. Mas o sangue frio é um produto da conduta ou do comportamento intelectual de Kardec. É uma elaboração da sua alma desde encarnações pregressas. E vai dizer o senhor Miller, era esse sangue frio que o colocava respeitoso, delicado, generoso com todos os adversários. Porque Kardec enfrentou muitos inimigos, de ambos os planos. E muitos inimigos tenazes entre nós no plano físico, que o desafiavam, que o agrediam em todos os sentidos. E sempre Kardec não reagia, ele agia a partir de uma fala serena, uma fala amigável, umas falas que procuravam induzir as pessoas a compreender o seu ponto de vista, a considerar a hipótese das ideias espíritas. Era uma pessoa que falava com um operário que pregava ladrilhos nas ruas de Paris, até com as pessoas mais eminentes da França. Na terceira noite em que estava publicado o Livro dos Espíritos, portanto, no 21 de abril, uma terça-feira, ele fez uma recepção em seu apartamento, um apartamento simples, para estar com os amigos. E nessa recepção, ele contou entre os convidados a senhora Plaine Maison, que era uma médium intuitiva que muito lhe auxiliara nos estudos precedentes. Madame Plaine Maison pediu licença para levar até o apartamento do professor Rivai 2 membros da nobreza. O casal Dufault, pais da Hermance Dufault. Desde 1853, Hermance Dufault era famosa como médium na França. Porque escreveu um livro mediúnico contando a vida de Carlos IX, um livro que a sociedade parisiense leu clandestinamente, porque o Império Francês, representado pelo imperador Napoleão III, nesse momento, ele impediu a circulação da obra, alegando que a obra trazia certos reflexos sobre o seu governo. Hermance Dufault era uma menina de 12 anos, que um dia começou a ter alguns insights e um comportamento um pouco febril, e nesses estados ela tomava do lápis e escrevia. O seu pai a apresentou a médicos ilustres da França, apresentou a religiosos, mas
essa disposição da adolescente para a mediunidade não cessava. O pai ficou tão convencido que ele publicou por sua conta a obra que o imperador Napoleão III haveria de impedir, a vida de Carlos IX por ele mesmo. Mas um ano depois que o imperador Napoleão suspender a circulação da obra que estamos citando, já estava publicado um outro livro da Irmãs, A Vida de Joana d'Arc por ela mesma. E a essa obra, o imperador Napoleão III concordou com a divulgação irrestrita. Porque antes de dar a sua concessão, ele entrevistou Hermance no Palácio das Tulherias, em Paris, junto com a sua esposa, a Imperatriz Eugênia. A Imperatriz Eugênia seria, no futuro, uma grande admiradora de Allan Kardec. E haveria de convidá-lo para estar com o imperador e com ela algumas vezes para tratar de espiritismo. Mas o casal Hermance, os pais de Hermance Dufour, naquela noite, estavam dentro de uma sala onde um mestre-escola e um contador, professor Rivai, Allan Kardec, operários, pessoas do mundo intelectual, do mundo artístico, pessoas do mundo editorial e nobres conviviam em estado de igualdade, numa fraternidade simbólica dessa fraternidade que o Espiritismo quer imprimir às relações humanas nos tempos que estamos vivendo. Nessa entrevista com o casal Dufour, naquela noite, Kardec teve um grande alento ao saber que o imperador Napoleão concordara com a publicação e circulação do livro A Vida de Joana d'Arc por ela mesma, um livro mediúnico que está em português até hoje. Ele acalmava as suas inquietudes em relação às possíveis consequências de publicar um livro tão revelador e revolucionário naqueles dias de exceção política na França e de predomínio do pensamento clerical que era intolerante. Essa amizade com o casal Dufour levaria Kardec a conhecer Hermance. E naqueles meses seguintes, o que nós teríamos? As irmãs Baudin se casando e afastando das tarefas mediúnicas. Ruth Jafé, ressentida por Kardec não mencioná-la em O Livro dos Espíritos. E Hermance se tornando esse médium entre os mais importantes que estavam operantes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E foi a Hermance e a sua mediunidade, por exemplo, que Kardec perguntou aos espíritos sobre a oportunidade de vir a publicar um periódico, uma revista, a futura Revista Espírita, com o assentimento dos espíritos. Kardec tinha essa abertura para as pessoas. Era uma alma simples. Era um homem que tinha uma delicadeza muito peculiar na conduta com todos. Diziam seus amigos da época que somente uma coisa no comportamento afetivo se rivalizava com a sua delicadeza, com seu interesse de ser respeitoso com o próximo. Era a sua generosidade. Eram os dois grandes traços marcantes dessa bondade natural, dessa compaixão natural, desse sentimento de benevolência para com todos, em todos os padrões sociais. Kardec era uma alma delicada para cuidar dos outros. Nas relações interpessoais, era uma pessoa que trazia essa maturidade do evangelho, de sendo simples, respeitar a simplicidade dos pequenos e saber respeitar a grandeza social de que muitos fruem em alguns momentos das reencarnações. Esse personagem, então, marcado por uma sobriedade intelectual muito grande, no campo afetivo, era expansivo. Diziam eles que Kardec não falava de espiritismo sem ser questionado. As pessoas que o encontravam, que o conheciam, ele dava a oportunidade das pessoas darem o tema da conversa de acordo com as suas predileções. Kardec não impunha o espiritismo, mas quando as pessoas tocavam no assunto do espiritismo,
ele abordava o espiritismo. E diziam que muitas vezes se podia notar que os olhos dele se iluminavam de prazer por falar dessa mensagem, essa mensagem tão importante na vida de todos nós. Quando nós trazemos, por um lado, essa maturidade intelectual de Kardec para enfrentar a prática espírita, a vivência espírita, os desafios espíritas, sem entusiasmos extravagantes. E, por outro lado, percebemos na pessoa, no Kardec coração, no Kardec sentimento, essa pessoa tão delicada em respeitar o outro e tão generosa com as necessidades dos outros. Nós temos aí figuradas as duas grandes asas do crescimento espiritual, pelo aspecto da razão e pelo aspecto da afetividade, mostrando um homem dotado de uma energia poderosa, industriosa, quanto à mente, quanto à inteligência, quanto à razão, mas de uma natureza muito branda. Vão dizer os seus companheiros que se alguma coisa no campo afetivo era tão grande em Kardec quanto a sua delicadeza e a sua generosidade, era, por outro lado, a sua franqueza. Kardec não adotava esse padrão moderno, que os gregos delatavam no mundo antigo. Escondes no teu rosto o que o teu coração não revela. Kardec era franco. Dizia o que era necessário ser dito, com habilidade, de modo a não tornar as pessoas suscetíveis, ressentidas às suas ideias, aos seus comentários. Mas era franco, nada escondia. Podemos dizer que entre o coração do codificador e a sua face, nós tínhamos um vidro translúcido. Nós, de fato, poderíamos olhar para ele e confiar em todas as suas palavras, mas também em seus sentimentos. Kardec era uma pessoa honesta afetivamente com todos. Ele, claro, era portador de uma fé inata, como mais tarde ele diria no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não falando de si, mas das pessoas que trazem essa fé natural em Deus, mas no outro. Em Kardec, a fé era tão cúmplice da humildade que nós encontramos uma oração que ele fez num momento importante da sua vida e que ele registrou de forma escrita e colocou numa gaveta. E só após a sua morte, os seus amigos foram encontrar essa prece. Na prece, Kardec diz: Senhor, pois que te dignaste de lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade, as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forrem necessariamente o íntimo. Ampara-me nos momentos difíceis. E com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Assim era Allan Kardec. Uma figura talhada para atrair, para centralizar o movimento espírita no seu momento nascente. Atrair os que pensam, os que querem respostas, atrair os infortunados que trazem as dores da alma. Mais de 6.000 pessoas conversaram com ele nas tardes, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou em seu apartamento, entre 1858 e 1865.
até onde os registros foram relacionados na Revista Espírita. Será que também não tivemos a honra de um dia ter estado com ele? Será que somos espíritas de uma primeira vez? Em 1864, numa mensagem do Chico Xavier, um mensageiro espiritual dizia que estava chegando à Terra a quarta geração de espíritas. Pessoas renascidas em mais de um século pela quarta vez. E pela quarta vez, tendo convivência e aproximação com o Espiritismo. Nós precisamos marchar para uma conclusão. Kardec foi uma pessoa enérgica, franca, vigilante, honesta. Tinha horror à ociosidade. Não acordava às 4 da manhã por aptidão fisiológica e por necessidade. Enveredava por um dia árduo, que atravessava vários momentos disciplinados, para que em cada conjunto de horas os afazeres fossem desempenhados com a máxima energia e a máxima inspiração. Seu lema era a tolerância absoluta. Foi um combatente incansável. Mas o que haveria entre Allan Kardec, no século XIX, enquanto espírito, e ele, enquanto João Hus, a sua encarnação precedente, que citávamos na Boêmia, na Morávia, no século XIV para XV, como um dos pioneiros da reforma, a reforma protestante? Quando João Hus viveu, pelos idos de 1396, ele, enquanto professor e reitor da universidade na cidade de Praga, ele fez certas preleções, certas pregações que atraíram descontentamento do clero católico da época. Ele foi intimado a desdizer as suas conclusões sobre o Evangelho. Jan Hus não foi levado ao martírio, à fogueira, por suas ideias. As ideias que João Hus defendia na época, hoje, desde o Concílio Vaticano, realizado no século passado, no século XX, são as mesmas ideias. Por que João Hus tornou-se um mártir tão emblemático para as questões da fé e da religião? Henri Thomas, um historiador, estudando essa vida, num dos seus trabalhos escritos, ele diz que João Hus não foi um apóstolo de ideias. Ele foi apóstolo de uma atitude. Que atitude? Da inteligência livre e da livre consciência. João Hus disse aos seus superiores que não se submetia à hierarquia no campo das ideias e da consciência, mas se submetia plenamente à hierarquia dos seus superiores religiosos no campo da conduta, no campo da orientação da prática cristã. Mas no campo das ideias, enquanto ele não se convencesse do erro, ele não abdicava de ter a inteligência livre e a livre consciência para pensar. Então, Henri Thomas foi muito feliz quando nos disse que João Hus é um apóstolo de uma atitude. Amigas e amigos, como o professor Rivai, João Hus reencarnado, adotando o pseudônimo céltico Allan Kardec, novamente foi o apóstolo da livre consciência e da inteligência livre. Por isso que na introdução da Revista Espírita, ao apresentar a revista, ele nos disse: esse periódico serve para que nós discutamos, não para nós dissentirmos. Discutir as ideias, não dissentir entre nós emocionalmente, afetivamente, por causa das ideias.
Mais tarde, Kardec, desencarnado, no Brasil, enquanto espírito, através de um médium ilustre do passado, Frederico Júnior, trouxe uma mensagem aos espíritas do Brasil. E na mensagem, a certa altura, ele pergunta: pertenceis à fraternidade? Trabalhais para o levantamento desse templo cujo lema é Deus, Cristo e caridade? Como e de que modo? Prossegue Kardec Espírito. Meus amigos, é possível que eu seja injusto convosco naquilo que vou dizer. A sua célebre franqueza. E ele diz: o vosso trabalho, feito todo de acordo não com a doutrina, mas com o que interessa exclusivamente aos vossos sentimentos, não pode dar bom fruto. Esse trabalho sem método, sem regime, sem disciplina, só pode, de acordo com a doutrina que esposastes, trazer espinhos que dilacerem vossas almas, dores pungentes aos vossos espíritos. Por isso que, desvirtuando os princípios em que ela assenta, dais entrada constante e funesta àquele que, encontrando-vos desunidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, facilmente vos acabrunhará com todo o peso de sua iniquidade. Dir-se-ia o mesmo se estivesseis unidos? Porventura acreditais na eficiência de um grande exército dirigido por diversos generais? Meus irmãos, nós somos soldados do Cristo. E conforme a prece que lemos há pouco de Kardec, precisamos confiar no nosso grande comandante, Jesus, as nossas tarefas, as nossas iniciativas. Kardec chama atenção para esse entusiasmo de muitos espíritas de trazerem a sua vontade à frente do movimento. Kardec, embora tenha se tornado o comandante em chefe do nosso movimento no seu tempo, prezava muito a discrição, o anonimato. Kardec nunca será encontrado usando o pronome pessoal na primeira pessoa do singular, eu. Kardec tinha uma reação descontente para o uso desse pronome. Ele sempre utilizava o nós, até para falar de si mesmo. Foi um combatente incansável, mas, sobretudo, foi um modelo de como devemos agir no campo do saber e no campo do sentir dentro das lides espíritas. E nesses tempos onde o movimento ganha tanta aceitação na cultura do Brasil e de tantos povos, nesse momento em que os nossos nomes agora estão registrados na história do Espiritismo como propagandistas, palestrantes, evangelizadores, médiuns, escritores, articulistas, consideramos que é tempo de voltar a pensar naquele Allan Kardec, calmo, tranquilo, sem entusiasmos, não imaginativo, disposto a acolher, franco no se revelar, mas completamente entregue à causa ao ponto de se esquecer, para que as dissensões não firmassem colunas entre nós, atraindo a todos, através desse jeito amigo, afável, generoso, delicado e respeitoso para com todos. Kardec é um homem não datado. É um paradigma para muitos séculos. A sua obra não é datada igualmente.
É uma obra universal, aberta a todas as ideias, a todos os sentimentos que congruem para as leis de Deus. Kardec foi um exemplo de vida que se sujeitava a 6 princípios. Deus, Jesus enquanto diretor espiritual de nossa humanidade. A sujeição à própria consciência, a liberdade da própria consciência e o respeito à consciência dos outros. Trabalho. Kardec tinha horror à ociosidade. Era infatigável na sua jornada. Kardec era tolerante. Um dos seus grandes amigos, Miller, afiançava: para Kardec, a regra fundamental na convivência é que a tolerância tem que ser absoluta, especialmente com a tolerância às diferenças entre nós. E Kardec era uma alma profundamente solidária. Foi Kardec que trouxe aquele clarim no 18 de abril. E esse clarim está sempre ecoando entre nós conceitos inesquecíveis. Deus é meu Pai. A natureza é minha mãe. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. O universo é meu caminho. A mente é meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é a minha lei. A forma é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. O trabalho é minha bênção. A luz, a minha realização. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado, minha advertência. O presente é minha realidade. Mas o futuro é minha promessa. O equilíbrio é a minha atitude. A ordem é a minha senha. A beleza é o meu ideal. E a perfeição é o meu destino. Que Allan Kardec cada vez mais viva nas nossas reflexões. Viva o mestre Lyonês no nosso coração. E que esse anjo que fez ressoar o clarim do 18 de abril de 1857 prossiga em nome de Jesus, tutelando os caminhos do nosso movimento espírita. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, minhas irmãs. Com paz, eu despeço-me de todos, em gratidão. Até outro dia. A Wesley, a gente agradece imensamente, né, a Comissão Regional Sul agradece imensamente sua participação nesse evento do CRESUL, suas belas palavras, né, sobre Kardec, essa inspiração para todos nós. Eu vou finalizar aqui com uma prece, tá, pedindo a Jesus que permita que todo esse conhecimento que nos foi passado sobre Kardec, sobre sua vida, possa nos inspirar, possa inspirar os nossos trabalhos no movimento espírita. Que essa luz de Kardec inspire as nossas atividades, o nosso coração, o companheirismo, o trabalho árduo, incessante, sempre tendo a consciência de que, quando trabalhamos em prol do movimento espírita, tal como Allan Kardec trabalhou, estamos levando a luz para os nossos irmãos. Não existe luz maior do que a luz do movimento espírita, a luz do espiritismo. E é essa luz que salva vidas, é essa luz que reilumina corações, é essa luz que espanta sombras que muitas vezes se aproximam de nós. E que
possamos seguirmos fortes, com cabeça altiva, com os pés firmes no chão, mas com o olhar sempre em direção a Jesus e a Kardec, a fim de que possamos cumprir juntos essa missão maravilhosa de levar a doutrina espírita a todos aqueles que necessitam de luz. Obrigado a todos.